Consórcio de carro ou financiamento? Qual é a melhor decisão para você ou para sua empresa na escolha, na troca, na compra ou na ampliação da frota de veículos? Fica comigo sem perder muito tempo. Se alguma dessas perguntas você está buscando respostas, que eu vou exibir para você agora, você precisa ficar comigo até o final dessas 2 aulas e aí sim você vai estar preparado para tomar a melhor decisão. Vamos lá. Consórcio ou financiamento? O que é realmente o investimento? O consórcio é um investimento? Será que ele é um investimento? Você vai descobrir isso comigo aqui ao longo dessa nossa jornada, desse nosso encontro. Já adianto para você, as aulas elas podem ser um pouco extensas, mas você vai ter aqui, sim, a fonte de todas as informações que você busca para decidir. Consórcio é um investimento? Fica comigo e descubra. Consórcio ou financiamento? Quais são as vantagens e desvantagens, tanto do consórcio ou do financiamento? Você quer saber sobre isso? Vou te responder e você nunca mais vai ter essa dúvida. Quais são as diferenças entre ambos? Juros, taxas, cuidados para escolher uma administradora. Vou falar bastante sobre isso, extremamente importante. Eu faço o consórcio pela pessoa física ou pela jurídica? Eu tenho um CNPJ. Eventualmente, você pode fazer pela jurídica, mas isso é vantagem, não é vantagem? Vou contar para você. O que você tem que avaliar antes de decidir? Você vai ter que simular isso. Vou te mostrar simulações. Como você simular? Vou dar exemplos de simulações aqui reais para você, para que você não caia em armadilhas, tanto de bancos quanto de financeiras. Você vai ter discernimento, orientação e dados, informações para esse tipo de decisão. Como calcular a parcela do consórcio? Você já parou para pensar que aquela parcela, aquela mensalidade, você precisa entender o que compõe aquela mensalidade? Vou dar exemplos para você e vou te mostrar também tudo que está embutido dentro das parcelas do consórcio. Existe alguma armadilha, algum custo ali escondido que você pode eventualmente neutralizar e fugir de um custo desnecessário? Vamos saber sobre isso. Como funciona a contemplação? Os lances, os sorteios. Você tem curiosidade de saber? Vai demorar muito tempo, não vai? Tudo isso eu vou falar também a respeito. Como ser aprovado para entrar no consórcio ou no financiamento? Não basta o desejo de querer fazer um financiamento ou um consórcio. A gente precisa atender certos requisitos prévios antes de oferecer a proposta, de receber a proposta. Eu vou te explicar um pouco sobre isso. E como, claro, através de comparações, eu chegar à conclusão da melhor decisão, que serve para mim, na medida certa para mim. Então, isso ocorre através das simulações e das comparações e de tudo que eu vou explicar para você nessa aula. O que não pode acontecer é você assassinar o teu dinheiro, o suado dinheiro, pagando juros desnecessários ou taxas desnecessárias. Não faz sentido. É por conta disso que eu resolvi gravar essa aula. Eu vou te explicar os motivos na sequência. Qual é o melhor consórcio? É uma das perguntas que muitos fazem para mim. Um consórcio de 100 mil, 200 mil como exemplo. É o consórcio do Bradesco? É da Porto Seguro? É o consórcio do Banco do Brasil? É o consórcio do Itaú? Qual é aquele que serve para mim, que se encaixa melhor para mim? Falaremos sobre isso bastante também. Marcelo, eu quero saber se o consórcio é confiável. Eu ouço muito falar das armadilhas do consórcio, gente que se arrependeu depois, ou coisas do tipo. É confiável? Quais são as possíveis armadilhas? Vou falar muito sobre isso também. Fica comigo aqui. E consórcio como seguro de vida? Como assim consórcio como seguro de vida? Você tá louco? O que tem a ver consórcio de carro, de imóvel, de reforma, de ampliação, de máquinas, equipamentos, motos, barcos? O que tem a ver isso com seguro de vida? Calma, fica aí comigo que você vai entender a conexão entre seguro de vida e consórcio, a importância de compreender mais a respeito disso. Então vamos lá. Algumas dessas perguntas e curiosidades você tem hoje, então você precisa ficar nessa aula até o final. Eu dividi em 2 vídeos para que a gente tenha o tempo necessário para cobrir todos esses assuntos. É a aula mais completa que existe na internet sobre esse assunto. E eu vou resolver aqui não só essas dúvidas para você, como eu vou te dar toda uma base de conhecimento que vai servir para a sua vida como um todo. Não apenas para esse tipo de decisão
entre consórcio ou financiamento. Mas é uma base de referencial para outras escolhas também. Compras de imóveis e tantos outros investimentos, ou até mesmo despesas que muitos assumem de forma desnecessária e que, no final das contas, se arrependem. Então, mas antes disso, antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero te esclarecer algumas questões. Eu sou Marcelo Brancati, eu atuo no mercado de seguros há mais de 35 anos e consórcios também. Eu apresento um programa semanal de rádio na Rádio Exclusiva FM aqui em São Paulo. O link desse canal também está aqui na descrição, onde eu ensino profissionais do setor a realmente atuarem de forma consultiva e profissional, a atenderem às expectativas dos seus clientes e, de fato, resultarem em propostas personalizadas, individualizadas, que fazem sentido para cada pessoa. Então, vai lá, confira o nosso canal Profissional de Seguros. Também na descrição, você tem o link do meu WhatsApp. Marcelo, eu quero falar com você, surgiu alguma dúvida? Manda uma mensagem no WhatsApp, com certeza você vai ser atendido. Comente também neste vídeo, coloque as suas dúvidas, eu respondo todos os comentários. Pode ser que demore um pouco em função de todas as outras atribuições, mas eu respondo a cada pessoa. Então comente, curta, compartilhe esse vídeo, caso você entenda que faça sentido para você. Outro detalhe importante, ao longo dessa jornada de 35 anos, aliás, já um pouco mais que isso, eu percebi que, em relação a consórcios ou financiamento, muitas pessoas elas se arrependem das escolhas, mas outras escolhem até de forma correta, mas elas se sentem inseguras, porque elas desconhecem se daqui a alguns meses ou anos, que representa a responsabilidade de um consórcio ou de um financiamento, se elas terão condições de honrar o compromisso financeiro e, ao mesmo tempo, claro, mantendo as suas outras obrigações, despesas, custos familiares e tudo mais. E aí fica aquela insegurança, poxa, eu gostei, eu quero fazer, mas eu estou inseguro, porque eu não sei se a minha decisão, eu vou conseguir sustentar ela em longo prazo. Que, né, como eu disse, tanto consórcio financiamento, não dá para você dizer que é um compromisso de curto prazo, pode ser de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou até mais. Então, o que eu resolvi fazer? Eu percebendo essa necessidade, eu pensei, eu preciso ajudar essas pessoas a que elas tenham um planejamento dessa visão de futuro, justamente para que elas tenham segurança em relação à decisão. Então, o que eu quero dizer para você? No link aqui da descrição do vídeo, você vai ter acesso a uma agenda de uma conversa individual comigo, que eu vou sim entender a sua necessidade, seu sonho, a sua expectativa individual, e com base nesse entendimento eu vou dizer para você um mapa, eu vou te dar os caminhos, as alternativas que você possui para fugir das armadilhas de bancos e financeiras, de questões que escondem de você e que você acaba caindo em certas armadilhas. Então, essa é o primeiro bônus que você vai ter aqui, inteiramente grátis. Se você se interessou pelo conteúdo, mas você pensou o seguinte, mas eu quero entender a minha realidade, eu preciso de um especialista que não tenha nenhum tipo de interesse em vendas ou que represente bancos, financeiras, administradoras, que me dê uma visão imparcial, isenta. Você vai ter essa assessoria consultiva comigo. Basta você clicar no link e verificar os horários disponíveis. Ou, como eu disse, você conversar comigo no WhatsApp, que eu vou também oferecer essa agenda para você. O segundo aspecto, esse sim, ele é mais profundo, que envolve a sua visão de futuro. Como eu disse, eu percebi que as pessoas precisam de ajuda para isso. Mas, Marcelo, eu estou pensando em me aposentar. Marcelo, eu tenho uma viagem de família. Eu quero pagar uma festa de formatura para os meus filhos. Isso tudo é custo, investimento. Como que eu quero carro também, eu quero segundo carro, terceiro carro, eu quero trocar os carros da minha empresa. Eu tenho essa necessidade, mas eu não sei se de fato isso tudo se encaixa nessa visão de futuro. Então eu resolvi entregar para você que pode ser de forma gratuita o mais poderoso planejamento financeiro e patrimonial que existe no mercado.
E eu vou falar sobre ele na sequência, mais especificamente na segunda aula. Esse planejamento é um divisor de águas para você. Você vai ter ali muitos mais detalhes a respeito da sua necessidade de acumular dinheiro, de poupança, seus gastos futuros, a sua renda, a combinação de rendas e despesas, justamente um relatório individual, um documento que você pode ter acesso e que você vai ter esse documento como um mapa, realmente, um painel de instrumentos que vai servir para a sua vida financeira, patrimonial, familiar, empresarial, tanto de você ou da sua família, caso você tenha esposa e filhos, você vai ter isso de presente, você vai receber de presente, caso você atenda a certos requisitos que eu vou contar mais para frente. Então, dito isso, a gente pode começar o nosso aulão. Como eu disse, não fica mais nesse vídeo, não perca seu tempo. Se essas informações, essas perguntas que eu coloquei aqui para você, de fato você busca as respostas, ok? Então, vamos lá. Já falei aqui o que você vai ter de respostas. Agora, não menos importante, é importante que você entenda o seguinte. Cada pessoa, cada empresa que busca trocar de carro, como eu disse, comprar outros carros, ampliar a frota, seja qual for a necessidade, esse desejo parte de uma necessidade, algo individual. E esse algo individual, é isso que eu quero que você entenda. A sua melhor escolha entre consórcio e financiamento está diretamente relacionada a essa escolha individual, essa necessidade que você tem. E a sua necessidade é diferente da minha, do outro. Então, o especialista precisa entender isso com profundidade para que ele possa dizer para você qual é o melhor remédio que serve para você. Por isso que eu disse no começo, consórcio ou financiamento vai depender daquilo que você de fato precisa. Eu seria absolutamente precipitado, como muitos fazem, dizer para todos o seguinte: faça um consórcio, é melhor para você. Isso é mentira. Você vai perceber isso ao longo da nossa aula. É mentira. O consórcio pode ser excepcional para você e pode ser ruim para mim. E a gente tem que ter essa clareza. E o início dessa avaliação, que é aquela que eu disse para você, que tem um link na descrição, que você vai poder agendar comigo essa conversa, que eu vou entender você, a sua necessidade da sua empresa, para poder ajudar você nessa escolha. Então, aqui são alguns exemplos de que desejos e decisões para compra de veículo, como eu disse, são diferentes de cada pessoa. Claro que todos querem comprar um carro, ou segundo ou terceiro, sem pagar juros e taxas. Todo mundo queria isso. Ah, mas eu não tenho o valor total. Então, você tem algumas escolhas. As mais conhecidas são consórcio ou financiamento. Tem outras hipóteses. O aluguel de carro, por exemplo, é uma hipótese que você pode considerar. Eu posso te ajudar também a fazer essa avaliação. O fato é, a gente tem que fugir das armadilhas, de um lado ou de outro. E é isso que você vai estar sendo preparado aqui, acompanhando essa nossa aula. Avaliação justa do carro usado. Sim, todos nós queremos, eu tenho um carro usado, eu quero que ele seja bem avaliado. E eu também vou dizer para você, é urgente esse outro carro que você precisa, essa troca? Ou você pode esperar um pouco? O que você está buscando? O financiamento, consórcio ou guardar dinheiro? Qual é a melhor opção para você? Nós vamos entender o que representa eu guardar o dinheiro por um período, ele sendo rentabilizado, o que representa as taxas, custos do consórcio e as taxas de juros. Eu vou te mostrar a simulação disso, simulação real. Eu vou apresentar aqui na tela para você. Os bancos não mostram isso para você, as financeiras tão pouco. Eu vou mostrar, eu vou te explicar o que você tem que prestar atenção sobre isso. As respostas ali vão te levar a algumas hipóteses, né? Por exemplo, eu posso alugar um carro mensalmente e de repente está ficando melhor para mim? Sim, pode ser uma alternativa, vou te falar sobre isso. Eu compro pela pessoa jurídica ou pela pessoa física? Ah, é igual, tanto faz. Não é tanto faz. Eu vou te mostrar detalhadamente o porquê comprar pela pessoa jurídica pode ser bom, tanto no consórcio ou financiamento, ou na pessoa física. Você vai entender de fato as diferenças
e os impactos na sua vida ou na sua empresa. Eu tenho dificuldade em poupar, não consigo guardar dinheiro. Ok, então, guardar o dinheiro para você não é uma possibilidade. Então, quais são as demais que existem? Vou te mostrar e vou te explicar. Porque o brasileiro, de fato, tem a dificuldade de compor uma poupança. E muitos precisam do carro imediatamente, ou em curto prazo. Então, esse balanceamento você vai ter ao longo dessas explicações que eu vou passar para você nessa aula. Ok? Economia. Reduzir ou eliminar o custo da manutenção. Chega um determinado momento, eu tenho um carro, a minha empresa tem, ele começa a dar muita despesa. É natural, a manutenção do carro, troca de peças e tudo aquilo que representa a utilização do veículo com segurança. Então, a despesa e o custo acaba provocando a necessidade de ter um carro novo, tanto numa frota de uma empresa, ou de uma própria família, ou de uma pessoa, mesmo que individualmente. Então, isso aqui sim é um motivo para alguns. O meu carro está muito caro, eu preciso de um novo porque eu estou gastando muito. E, claro, desde que atenda todas essas necessidades, essas condições. Eu não quero jogar dinheiro fora. Mas eu vou dizer para vocês, ao longo de 36 anos já completados, eu vejo diariamente ainda muitas pessoas rasgando dinheiro. Muitos compram um carro, pagam por 2 e têm um carro na garagem. E depois abrem mão de seus sonhos, de várias outras possibilidades de ganho, de melhoria de patrimônio, em função de enriquecerem bancos e financeiras de forma desnecessária. Então, você vai entender como avaliar e fazer esse julgamento. Outra motivação para a compra de carro é a família. A família cresceu, tinha um carro pequeno, agora preciso de um carro grande. Ou eu era solteiro e casei. Então, qual é a tua realidade? Quando você contar para mim, nesse encontro pessoal que você vai ter comigo, nessa reunião online, eu vou entender tudo isso com você. E aí eu vou dizer para você, olha, se essa é a tua necessidade, então você precisa prestar atenção nessas alternativas. Nessa e nessa. Você tem dinheiro para entrada? Não, não tenho. Você tem carro usado? Tenho carro usado. Você sabia que o carro usado pode ser usado até como lance num consórcio? Ah, eu não sabia. Então, calma, vou te explicar. Tem também essa possibilidade. E quais são as barreiras para o financiamento? Eu vou fazer um financiamento. Não, mas eu tenho que atender a necessidade do banco. Tenho que comprovar renda. Eu tenho que ter o chamado nome limpo. Não posso ter restrições pesadas. Tudo isso envolve e são barreiras para o financiamento. O consórcio também tem as suas regras, mas elas são um pouco diferentes. E o dilema da entrada? Marcelo, eu tenho uma parte do dinheiro para comprar um novo carro, ou o segundo carro. Mas eu no financiamento eu tenho que dar uma entrada. Eu tenho que, via de regra, usar 20% do valor do crédito financiado para dar de entrada, para eu ser aprovado pelo banco. O que aconteceria se esse dinheiro ficasse investido? Ou se eu fizesse o consórcio e guardasse esse dinheiro para o lance? Como que eu comparo uma situação com a outra? Eu vou conseguir pagar essas parcelas com juros embutidos, juros compostos? Eu vou ter dinheiro para o seguro e para o IPVA, se eu fizer o financiamento e já tiver acesso ao carro? Eu vou ter que pagar a entrada dos 20% para o financiamento ser aprovado? Eu tenho juros compostos nas parcelas? O carro vai estar na minha mão, eu tenho que fazer o seguro, tenho que pagar IPVA? Tudo isso cabe no meu bolso? Você vai descobrir isso nas simulações e nas comparações que eu vou mostrar para você. E para as empresas? A empresa precisa daquele outro veículo imediatamente? É urgente? Ela tem crédito para fazer um financiamento bancário na compra de veículos? A frota, os carros atuais já estão num nível de custo de despesas que justifiquem a troca? Tudo isso eu vou te orientar, se você tem essas dúvidas, nessa nossa conversa individual. Já falei para você, meu contato do WhatsApp está na descrição e você vai poder falar comigo a qualquer momento. E tem também aquele outro público, que tem as aspirações profissionais, Uber, táxi, transporte executivo. Esse tipo de pessoa tem uma outra necessidade, que é diferente daquela necessidade de algumas dessas que eu acabei de falar para você.
Então você percebe que se o especialista ele não captar isso de você, como é que ele vai chegar para você e falar, não, faz um consórcio, aqueles vendedores chatos, tanto de consórcio ou banco que tenta empurrar o financiamento goela abaixo para você. Se ele não entender esse diagnóstico inicial, como que ele vai te dar a melhor orientação se cada pessoa ou empresa tem uma necessidade diferente? É uma pergunta que eu faço para você. E é por conta disso que eu procurei sempre orientar as pessoas de uma forma individual. Porque aqui não é uma decisão simples, é uma decisão que tem que levar em conta qual é a dor que a pessoa está sofrendo, qual a oportunidade que ela tem. E essas dores e oportunidades são diferentes de uma pessoa para outra. E isso nós vamos entender ao longo de nossa conversa na aula, que muitas respostas você vai ter, ou através dessa nossa conversa individual. E claro, tem também aquelas pessoas que não estão preocupadas com custo, elas querem status, querem um carro novo, ela chegou no momento de vida que ela quer, de fato, o conforto. Ela não quer rasgar dinheiro, mas ela está buscando um carro melhor, mais caro, de maior conforto, porque ele chegou no momento da vida que permite essa condição. E não tem nada errado com isso. Mas também, em função dessa realidade, as escolhas entre consórcio ou financiamento dependerão das alternativas disponíveis que atendam à necessidade dessa pessoa. E antes de seguir aqui, eu quero dizer para você o seguinte. Tudo que eu estou falando aqui, nessas duas aulas, você vai ter acesso de forma mais detalhada através de um e-book, que é o livro digital mais completo que existe no mercado. Eu escrevi esse livro, são mais de 70 páginas. Tudo aquilo que a gente está falando na nossa aula, você vai ter em detalhes nesse e-book. Ah, Marcelo, eu quero ler novamente, porque você vai tirar esse vídeo do teu canal e eu não vou poder mais acompanhar. Você tem um e-book. O e-book vai ter todas essas informações da aula, mais ainda detalhadas, e com um valorzinho simbólico você poder baixar e ter acesso vitalício a esse e-book, ok? O link está na descrição. Quero aqui lembrar que tudo que a gente está falando sobre consórcio de veículos, se você tem curiosidade sobre imóveis, casas de veraneio, motos, reformas e ampliações, tanto de empresas como de casas residenciais, que mais? Embarcações, tudo aquilo que o consórcio pode resolver de uma forma inteligente em outras áreas, em outros produtos, você vai poder falar comigo também, porque boa parte do que nós falamos sobre consórcio de automóvel é naturalmente aplicável para outros produtos, ok? Então, como eu já disse para você, os meus contatos do WhatsApp estão na descrição, você vai poder falar comigo sobre outras frentes. O link do e-book também está na descrição, mas antes de falar aqui, entrar efetivamente nos detalhes da nossa aula, eu quero dizer mais duas coisas para você entender em que nível que eu quero te ajudar. Como eu te falei, são mais de 35 anos atuando nesse setor. O que eu percebi, além de tudo que a gente já falou, sobre armadilhas, questões que não são bem explicadas, aqueles vendedores que falam para você ir para um caminho e ir para o outro, achando que serve para todo mundo, e tudo aquilo que eu acabei de te falar. Mas eu quero te chamar a atenção para duas questões adicionais, que aí sim, com base na minha experiência, eu quero compartilhar para você. Quando eu falei para você dessa possibilidade de agendar comigo essa conversa, qual é a razão disso, além dessa orientação que a gente já mencionou? Eu quero garantir que você honre o compromisso da sua escolha. Eu quero garantir que você faça a compra do seu carro ou financiado pelo consórcio e que você não tenha aquele sentimento de arrependimento. E, por conta disso, a gente observa no mercado, conversando com inúmeros outros clientes, pessoas especialistas, que muitos venderam uma opção e a pessoa depois se arrependeu e ela se tornou um inadimplente, ou ele cancelou a opção, ou não conseguiu pagar, e nas mais diversas questões. Então, é por isso que eu entreguei para você, está disponível para você esse bônus dessa consultoria individual, para que você tenha todas essas informações.
estou te entregando o e-book, estou te entregando essa aula. Então, você não vai mais tomar decisões, caso você já tenha tomado, equivocadas e perder dinheiro com isso. Isso não vai acontecer mais com você. Agora, não basta só isso. Isso é uma questão imediata. Eu notei também que muitos têm uma dificuldade de planejar o seu futuro financeiro. Então, quando eu pergunto, mas vai caber no seu orçamento esse financiamento? Eu não sei, Marcelo, porque se o ano que vem a minha renda vai ser igual, o meu filho vai para a faculdade, eu estou assumindo um risco, mas eu não estou confortável, eu vou me aposentar daqui a algum tempo, ou as minhas despesas com saúde, eu tenho uma viagem programada, eu tenho a faculdade do filho, eu tenho a clínica da minha filha que eu vou ter que ajudar. Repara bem, cada um de nós é um universo de necessidades, de dificuldades, de desafios, de superação, e isso envolve também o contexto financeiro. Não faz sentido isso para você? Como é que você vai assumir um consórcio de 3 anos, 4 anos, um financiamento, sem você ter referência mínima em relação a esse futuro que eu me refiro? Então, por conta disso, eu desenvolvi e eu vou entregar para você, que pode ser também gratuito, um segundo bônus, além dessa consultoria individual. É um planejador financeiro e patrimonial, mais poderoso, mais incrível que existe, onde eu vou entregar um relatório individual para você, um documento individual, que lá vai encampar toda a tua realidade financeira, da sua esposa ou esposo, filhos, no aspecto de receitas futuras e no aspecto de despesas. E lá você vai incluir os seus custos, os seus gastos, os seus sonhos, os seus projetos de vida. E você vai chegar à conclusão, recebendo esse conteúdo, de quão interessante e importante é para a sua vida, no sentido de você ter o controle dos seus investimentos, das suas despesas e, obviamente, entendendo como isso se reflete no seu futuro. Esse é um planejador financeiro, é um relatório, um documento que eu vou entregar para você e que pode ser de forma gratuita. O primeiro é gratuito, o segundo pode ser gratuito também. Eu vou explicar mais detalhes na segunda aula, eu vou abrir esse relatório, você vai ficar encantado, encantada, o presente que você vai receber, que vai fazer a diferença na sua vida, na sua consciência financeira e patrimonial, ok? Isso eu vou te contar mais na sequência. Então, vamos lá. Entrando mais profundamente agora aqui no nosso conteúdo. Vamos falar aqui do financiamento bancário. Quero te contar um pouco sobre o financiamento bancário. E você vai decifrar esse labirinto. Consórcio ou financiamento? É a dúvida principal. Juntando tudo isso que a gente está falando, a dúvida principal sim é essa. É um consórcio ou financiamento? Vamos lá. Falando primeiro do financiamento. Quais são as principais vantagens de um financiamento? As principais, como eu disse, o detalhamento disso você vai encontrar nesse e-book. Clica lá no link, já baixa o e-book, depois você vai ter a leitura mais completa, mais tranquila, para você rever várias vezes, tantas quanto você quiser. Então, pessoal, as vantagens do financiamento, a primeira delas é, claro, você vai ter o carro imediatamente disponível para você, uma vez que o financiamento for aprovado. Você vai lá no banco, entrega toda a documentação, aprovaram o seu crédito, você já vai ter o dinheiro para comprar o carro. Você vai ter a escolha do carro, né, bastante aberta para você. Então, sim, aquele que está buscando o carro para imediatamente, o consórcio é uma opção e isso pode se tornar uma vantagem. Mas é uma vantagem sempre? Não, pode não ser. Porque pode ser que você precise aguardar um pouquinho mais para você não assassinar o teu dinheiro com juros do financiamento. Então, essa ponderação que eu vou ajudar você a buscar também nas nossas conversas. O financiamento ele tem parcelas fixas, então os juros compostos já estão embutidos lá, mas as parcelas você tem elas fixas, então você tem previsibilidade do valor das parcelas durante o prazo do financiamento. Claro que você tem a flexibilidade também na escolha, você vai poder escolher um modelo, uma marca, uma variação também
ampla. Isso ocorre também no consórcio, mas no consórcio a gente vai ver mais para frente. Ele tem algumas diferenças. Então, o financiamento, sim, oferece essa vantagem. O juro menor com o seu veículo em garantia. Sim, tem uma opção de financiamento quando você... Se você tem um carro hoje e você deixa esse carro como a garantia no financiamento, a taxa dos juros pode diminuir. A gente entende isso nas simulações, dependendo da realidade de cada um. Você lembra que eu acabei de falar para você agora? Cada pessoa, cada empresa tem uma necessidade, o remédio é diferente de um para o outro. É nisso aqui que eu estou me referindo agora. Você vai começar a perceber ao longo do conteúdo mais detalhes a respeito daquilo que eu estou te explicando. O juro é menor, falei, e os PCDs, pessoas com deficiências. Elas têm benefícios, elas podem pagar taxas e têm um ônus menor em função de legislação aplicável para essas pessoas. De modo que o financiamento pode ficar mais barato no caso desse tipo de necessidade especial. Lá no e-book eu falo um pouco mais sobre a legislação que se aplica. Quem pode ter direito, quais são os primeiros passos, para saber mais a respeito disso. Então, esse é um pacote de vantagens gerais em relação ao financiamento. E as desvantagens principais? Lembra que eu estou falando de financiamento bancário aqui. Os juros compostos, ele é uma bola de neve. O juro simples é aquele que você aplica um percentual sobre um determinado valor e você já tem lá, no final das contas, você sabe quanto que vai te custar o dinheiro. Os juros compostos, ele é aplicado mês a mês. E ele se torna realmente, em longo prazo, uma potencial armadilha. Que muitos não calculam, não sabem calcular, mas você que está aqui comigo, você vai ver essas simulações. Você vai entender a comparação do consórcio com o financiamento e o impacto do juro composto nessa comparação. É aí que muitos são seduzidos, tomam decisões precipitadas nesse caso. Mas fica tranquilo ou tranquila que você vai entender comigo na sequência. A necessidade de entrada. É claro, no financiamento, raramente você vai conseguir um financiamento de 100% do valor que você deseja para a compra do veículo. Você vai ter que ter ou um carro usado e vender, ou colocar o carro como garantia, ou você vai ter um dinheiro guardado e ter que disponibilizar esse dinheiro para ter aprovação do financiamento. O fato é, esse dinheiro poderia ser no consórcio um lance, ou poderia representar um investimento e ele está sendo rentabilizado. O que vale a pena? O que é mais barato para você diante da tua necessidade? As comparações vão mostrar para você. É o chamado custo de oportunidade. Esse dinheiro da entrada investido, quanto que ele se tornaria em 1 ano, 2 anos depois, caso você possa aguardar esse tempo para ter outro carro. Isso tudo é parte dessas simulações personalizadas, que são diferentes de uma pessoa para outra. Claro, tem a exigência da aprovação. O financiamento ele é um pouco mais exigente em relação a essa aprovação. Então, o banco vai te colocar no avesso, vai querer saber restrições, renda, documentação comprobatória, tanto de empresa ou pessoa física. E essa régua é uma régua mais alta para que a pessoa consiga aprovação. E a taxa também depende do perfil individual de cada pessoa ou da empresa. Então, você vai entender isso na sequência. Estou te dando uma visão, um panorama geral. Claro que você paga também imposto na operação financeira, então tudo isso vai para sua conta no financiamento bancário, ok? Então, esse é um balanceamento geral entre vantagens e desvantagens do financiamento bancário. Como eu falei, o labirinto, 2 caminhos, financiamento e consórcio. Estou te dando uma visão geral aqui e a gente vai entrar na sequência em mais detalhes. E as próprias comparações, que são únicas, incrivelmente poderosas, que você vai ver comigo na sequência, elas vão te conduzir à resposta. Ah, mas ficou uma dúvida, eu não estou seguro com isso. Como eu te falei, você vai conversar comigo no agendamento individual e você vai poder ter acesso ao planejador financeiro e patrimonial, que é inacreditável o valor que ele pode ter para você, para sua família, para seus filhos. E você vai saber disso na hora que eu mostrar para você
na sequência. Agora vamos lá. As vantagens do consórcio. Aqui a gente já está entrando em nível de comparação. As principais vantagens do consórcio. Não tem juros o consórcio. Consórcio tem taxa de administração. Tem a taxa do seguro de vida, mas ele não tem juros compostos. Isso vai ficar claro, como eu disse, na comparação. Você pode ter no consórcio opções com parcelas reduzidas. Ah, mas como funciona isso, Marcelo? Calma que eu vou entrar em mais detalhes com você. Mas basicamente é o seguinte, você tem um crédito você deseja um crédito de 100 mil reais, mas você faz uma carta de 70 mil reais. Quando você for contemplado, você aumenta para os 100 mil. E você vai pagando as parcelas menores até a contemplação. Essa diferença é incorporada nas parcelas seguintes após a contemplação. Então, existe essa possibilidade no consórcio. Aumentar o crédito após a contemplação, que eu acabei de te falar, é o chamado upgrade. Você faz um valor menor, depois aumenta. Com isso, você tem um fôlego financeiro até a contemplação. Muito interessante a opção, dependendo da realidade de cada um, como eu já mencionei. O veículo ser usado como lance é uma possibilidade, não é uma possibilidade no consórcio muito frequente, muito ampla, mas existe essa possibilidade. Você pode, no consórcio, quando você é contemplado, lembra que eu falei agora há pouco? No financiamento, você pegou o carro, você tem que fazer o seguro. Você não vai andar o carro sem seguro. Então, é uma despesa imediata para você. E aí você tem esse dinheiro, além das parcelas do financiamento? Ah, eu não tenho esse dinheiro, porque eu já dei o dinheiro de entrada. No consórcio, você pode usar uma parte do crédito para pagar o seguro e pagar o IPVA, o documento. Olha que interessante isso. Você não vai ter o custo imediato, já está embutido na parcela da contemplação, no seu crédito, usar parte desse crédito para o seguro. Ou seja, tem um crédito de 100 mil, eu vou usar 10 mil reais do crédito para pagar o seguro e IPVA. E vou comprar um carro de 90 mil, por exemplo, ok? Nós temos também a flexibilidade no consórcio, tal como no financiamento, de comprar um carro zero ou um carro usado. Esse carro usado, em algumas situações, até 10 anos de uso, ou seja, as marcas que você quiser, tem uma variedade muito grande também no consórcio, tal como no financiamento. O planejamento patrimonial aqui está mais relacionado ao consórcio de imóveis, que você pode fazer um consórcio e, obviamente, deixar os bens, esse crédito para os seus filhos, enfim, para a família. É um planejamento de longo prazo. Ou até mesmo uma empresa. A empresa não tem uma urgência de comprar outros veículos, mas ela sabe que daqui 1, 2 anos ela precisa de uma frota nova ou alguns carros novos. E ela não quer ter um desembolso imediato no financiamento ou comprometer o financiamento para outras coisas. Então, ela faz um planejamento de médio prazo usando o consórcio, e o dinheiro do consórcio é um dinheiro mais barato do que o banco. Isso vale para a família também. Ah, eu sei que daqui a 3 anos o meu filho vai ter 18 anos, eu quero que ele tenha um carro. Você não vai fazer um financiamento, rasgar dinheiro com juros. Você vai fazer um consórcio, porque a matemática conta, a simulação vai mostrar para você que é a melhor decisão. E tantos outros exemplos. Mas tenha em mente que as escolhas do presente ou do futuro, como eu já disse, elas dependem da tua necessidade individual. Então, desconfie de vendedores de consórcio, aqueles vendedores chatos que vão dizer, não, faz um consórcio que é a melhor escolha. Pode não ser para você, ok? É claro que o consórcio é seguro, dependendo da escolha, da avaliação de cada um, os cuidados que tomou, porque é uma operação fiscalizada pelo governo, através do Banco Central. As administradoras recebem e são fiscalizadas pelo governo. Não se cria uma administradora do nada, não é assim. Tal como uma seguradora que tem lastro econômico, patrimônio, reservas, garantias, as administradoras também são submetidas a isso. E, claro, o consórcio, o custo do dinheiro
comparado com juros, na maioria das vezes é menor. E, na maioria das vezes, significa a melhor escolha. Mas, como eu disse, depende da opção de cada um, depende do que cada um está buscando. Comprar mais que um veículo com uma carta contemplada. É provável que você não sabia disso. Eu fiz um consórcio agora, eu vou fazer uma estratégia para ser contemplado o ano que vem. E aí chega no ano que vem, você não quer mais um carro, você quer 2. Você pode usar o crédito da contemplação para 2 carros? Sim, você pode. Então, olha o poder do consórcio, que ele vai se permitindo, em algumas situações, atender necessidades de cada pessoa ou empresa, que essas necessidades podem se alterar no momento futuro. E o consórcio pode resolver isso de uma maneira muito legal, muito interessante. É claro que, no momento que você é contemplado, essa carta de crédito ela tem um poder de compra à vista, dinheiro vivo. Significa isso? Você vai ter lá o dinheiro total para você comprar o carro. Você vai poder negociar melhor com pessoas físicas, com concessionárias, agências de veículos. Você tem o poder de pagar e barganhar melhores negociações. E isso é muito interessante, porque você vai poder negociar de uma forma diferente e obter os benefícios de uma boa negociação na compra do veículo, ok? O consórcio ele tem uma menor exigência da aprovação. Ele tem. O banco, como eu disse, ele vai analisar inúmeros detalhes, score, ele vai analisar restrições cadastrais com muito mais profundidade. É claro que o banco não quer entregar o dinheiro agora para você, agora, sabendo que tem um risco de inadimplência alto. O banco não quer inadimplência. Por isso que ele precifica a tua taxa levando em conta o teu perfil também. Não só a operação de venda de financiamento de veículos, mas o teu perfil individual. Então, isso é levado em consideração. Vou falar mais sobre isso nas aulas seguintes. E a questão da entrada. Como eu já falei, no financiamento é comum ter que dar os 20% da entrada. No consórcio, você não vai dar entrada nenhuma. Você vai ser aprovado e vai começar a pagar as parcelas. Se você tem dinheiro para entrada, você vai poder guardar esse dinheiro para o lance, por exemplo, e deixá-lo rentabilizando para um período até que seja de fato o seu desejo de ter a contemplação. Você vai ter o dinheiro da entrada rentabilizado. Mas eu quero o carro agora. Então é outra necessidade, como eu falei. Não, eu posso esperar 2 anos. Outra necessidade, como eu falei. Cada caso é um caso e a gente vai estudar essa sua necessidade no nosso encontro individual. E por que o consórcio pode ser um seguro de vida? Porque, imagina o seguinte, você vai fazer um seguro de vida. O seguro de vida é muito caro para você. Muito caro para você, ou você tem uma doença, uma pré-existência, e a seguradora não aceita. Você fazendo um consórcio de um bem, por exemplo, sem a necessidade, e aqui eu me refiro a um imóvel, tá? Como exemplo. Sem a necessidade de ter acesso a esse crédito em curto prazo, você vai fazer o consórcio do imóvel, ou de um caminhão, ou de qualquer outro bem em longo prazo, e você vai deixar esse consórcio rodando para você. Mas eu fui contemplado. Você pode continuar a deixar o dinheiro lá rentabilizando. A administradora vai rentabilizar o teu dinheiro, ele não vai ficar parado. E lá na frente, quando você faltar, esse consórcio vai para os seus beneficiários. Ou seja, o crédito do consórcio vai para os beneficiários. Ele passa a ter um efeito de uma indenização de um seguro de vida. Ok? Isso é um ponto a ser tratado separadamente. Marcelo, eu quero comparar isso então com o seguro de vida. A gente faz isso para você, tá? Você conversa comigo, eu faço isso para você. E nós temos também a transferência ou a venda da cota contemplada. Eu fui contemplado, eu quero vender essa cota. Você pode. Tem formas dentro da lei de você fazer isso. Pode fazer um bom dinheiro também, vendendo uma cota contemplada. Olha a amplitude do consórcio em relação às vantagens. E que muitas delas encaixam ou não para você. Ok? Vamos falar agora um pouco das desvantagens do consórcio.
O consórcio não vai te permitir a ausência imediata do veículo. Você não vai pegar o carro na hora que você faz o consórcio. Mesmo que você seja sorteado, vai ser na próxima assembleia. Então, você não vai ter em uma semana o carro no consórcio. Então, se essa for uma necessidade imediata sua, nós vamos ter que conversar a respeito de financiamento. Se você não tiver o dinheiro total para comprar o carro. Os lances para antecipar a contemplação. O consórcio tem as formas de contemplação. Mas, se você precisa acelerar esse processo, não depender do sorteio, você tem as formas de contemplação no consórcio, que são os lances. Via de regra, são 3 lances. Nós temos o sorteio, na verdade, né, que eu já falei. O lance livre de valor acima da média para chance maior. Uma boa assessoria na venda do consórcio, um bom assessor, um especialista, ele vai mostrar para você o histórico daquele grupo de consórcio. E você vai saber se o grupo é recente, se o grupo é antigo, e a média que as pessoas são contempladas com lances. E aí você vai perceber o seguinte, não, nesse grupo não é legal para mim, porque a média é muito alta. Aí o especialista vai mostrar para você outras alternativas que podem atender à tua necessidade. Isso tudo depende de uma venda consultiva, para você realmente ter esse apoio na escolha. O lance livre é uma alternativa. Você guardar o dinheiro para um momento oportuno, multiplicar esse dinheiro investindo e, claro, no momento oportuno, oferecer o lance. Não adianta você oferecer um lance e a média do grupo for muito acima do que você tem disponível. Então, essa avaliação tem que ser feita nesse diagnóstico inicial. E o lance fixo embutido, que a administradora ela define o valor da parte do crédito para compor esse lance. Então, aqui existem alternativas onde 30% do crédito, 20% do crédito, do teu crédito pode ser o próprio lance. Então, você faz um crédito de 100 mil, 30%, 30 mil, você pode optar por usar os 30 mil como lance. E aí, dependendo da situação, isso pode representar a contemplação. E aí você vai ter 70 mil de crédito. Então, são estratégias, são alternativas que elas podem servir ou não para você. De qualquer forma, é uma alternativa de futuro, não é imediata. Pode ocorrer já na primeira parcela, mas não deixa de ser uma desvantagem para aqueles que querem e buscam um veículo, um carro imediatamente. Outra desvantagem do consórcio, que ela tem que ser considerada, é a correção anual das parcelas. Então, você tem sim a correção anual da parcela, via de regra por um indexador da inflação. Ou seja, uma vez por ano, a parcela vai ser corrigida pela inflação. Também pela inflação, além da taxa de administração e o seguro de vida, que normalmente está presente também. Nas simulações, você vai entender tudo isso, o peso de um e do outro. E, claro, tem que esperar até o sorteio se não tiver um plano, uma estratégia para lances. Então, vai esperar ser sorteado. A complexidade no funcionamento do consórcio. Isso aqui está muito associado àquela pessoa que não contou com uma consultoria na venda. Porque o consultor, quando ele explica, o especialista bem intencionado, quando ele explica para o cliente tudo aquilo que o cliente precisa saber, vis-à-vis a sua necessidade individual, esse problema não existe. Porque o cliente vai saber exatamente qual o grupo que ele participa, o comportamento do grupo, as taxas, ele vai saber a melhor estratégia para contemplação que faz sentido para ele, os riscos da escolha, qual é a administradora que ele escolheu e por que ele escolheu. Ele vai ter acesso a um aplicativo, um apoio ao longo dessa jornada, tanto do especialista quanto da administradora. Então, ele não vai ficar perdido. Ao contrário, ele vai ter o acompanhamento de todo o processo, a jornada ao longo das assembleias e tudo que vem acontecendo no consórcio. E o complexo se torna simples, porque ele tem o domínio de tudo aquilo que ele precisa,
justamente porque ele recebeu a orientação adequada. E claro, após a contemplação, tem que continuar pagando. E vai continuar pagando com as correções anuais e tudo aquilo que faz parte do contrato. A leitura, o entendimento do contrato, em qualquer tipo de operação financeira, é fundamental. Tem que ler o contrato, mas o especialista também tem que destacar, principalmente aquelas cláusulas em desfavor do cliente. O cliente precisa entender que existem, sim, obrigações a serem cumpridas, existem questões que precisam ser consideradas em todas as etapas desse contrato, em toda a vigência do contrato. E, claro, se cancelar o contrato depois de pagar algumas parcelas, ou em algum momento futuro, é claro que vai ter perdas. E precisa ser explicada claramente quais são essas perdas. Via de regra, pode ter uma taxa, pode ter uma penalidade ali, tudo isso precisa ser explicado para a pessoa que se interessa pelo consórcio. As desvantagens, principalmente. As vantagens, os vendedores explicam e potencializam. Mas e as desvantagens? O consumidor precisa entender com profundidade. Dentro dessa visão do financiamento e o consórcio, esse labirinto que eu falei, né? O entendimento das vantagens e desvantagens é questão primordial. E muitas estão ocultas ali. É o que a gente chama de armadilhas, ou potenciais armadilhas do consórcio, que eu vou falar um pouco para vocês agora. Vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando aqui, vocês não ouviram tanto do seu gerente do banco, ou de quem vendeu o consórcio para você, ou você não vai encontrar na internet. E por que eu estou decidindo compartilhar tudo isso? Mais a questão da minha assessoria individual, mais o relatório planejamento sucessório, patrimonial, financeiro, que é o relatório incrivelmente robusto que eu vou entregar para vocês, você vai poder receber de graça isso. Porque as pessoas que fazem negócio comigo, na minha empresa, eu quero que elas terminem e se sintam felizes com a escolha que elas optaram. Eu não quero ter cliente com problema de inadimplência, eu não quero ter o cliente reclamando que escolheu errado. Eu não quero, isso não faz parte da nossa missão e a nossa visão de negócio. Eu quero que o cliente termine e compre outro, que ele enriqueça. Eu quero que ele realize seus sonhos. Eu não quero um cliente que me traga problemas. Por isso que eu quero orientá-lo, eu quero entregar para ele todo o conhecimento que ele precisa ter para escolher. E eu não quero fazer uma venda de curto prazo de um consórcio. Eu quero que ele seja um fã do trabalho que a gente executa. Simples assim. Então eu estou contando as vantagens e desvantagens e vou falar das armadilhas agora, que muitos desconhecem. Vamos lá. O seguro de vida está dentro das parcelas. Isso é uma desvantagem? Não, não é, porque isso pode ser uma armadilha. E eu vou te dizer por quê. Pode ser uma armadilha para você e você com certeza não sabia disso. Quando você faz o consórcio, dentro do custo da parcela, você vai ver na explicação que eu vou te dar a respeito do custo da parcela do consórcio, tem a taxa do seguro de vida. Isso é muito bom. Só que repara o seguinte, o que pode ser uma armadilha? Existem administradoras de consórcio que esse seguro de vida ele vai pagar para o beneficiário, em caso de falecimento do titular do consórcio, ele vai pagar a restituição das parcelas pagas, por exemplo. Então, se você fez um consórcio de 48 meses e no 12º mês, infelizmente, faleceu, esse tipo de seguro vai pagar só os 12 meses para os beneficiários. Ao passo que o outro seguro vai quitar a carta inteira. Ou seja, vai pagar os 48 meses, as 36 parcelas que faltam, e vai entregar o crédito inteiro para o beneficiário. Você consegue entender como o consórcio pode ser um seguro de vida quase que indireto e que beneficia a família, os beneficiários de qualquer forma? Olha a importância disso, do especialista dizer para você, essa opção que você gostou, que faz sentido para você do consórcio, ela tem uma espécie de uma armadilha. Se você falecer no 2º mês, o consórcio vai ser quitado 2 parcelas apenas. As demais
precisarão ser quitadas pelo beneficiário. Gente, isso é incrivelmente importante na escolha do consórcio. Então, fica atento com essa questão, ok? O seguro de vida vai quitar a totalidade das parcelas ou vai quitar só aquelas pagas? Não esqueça disso. Essa dica que eu estou te dando agora, se você está aqui comigo porque você já fez o consórcio, você vai lá, conversa com quem vendeu e esclarece essa questão, ok? Que ela pode ser essencial. Uma outra armadilha é aquela que pode acontecer se você não analisar o grupo, as simulações, os custos. Gente, os grupos, cada grupo de consórcio, dentro de uma administradora, ele tem comportamentos diferentes. Um é mais novo, outro é mais antigo. Um tem um histórico de financiamento de inadimplência diferente do outro. Isso vai impactar no fundo de reserva, que é uma outra taxa dentro do consórcio. Ou seja, você precisa entrar dentro de um grupo saudável financeiramente, para que o fundo de reserva seja menor. Ao mesmo tempo, lá no final, quando terminar o grupo, você seja restituído de parte desse fundo de reserva. Você vai entender nas simulações aqui o que eu estou falando. Mas tudo isso precisa ser colocado na mesa para você, para que você entenda. É uma análise consultiva individual. Não caia na armadilha de comprar no impulso, ou consórcio ou financiamento. Entenda esses bastidores que eu estou revelando para você. Aqui, essa outra armadilha potencial porque ela pode ser evitada. Por tudo que eu estou te orientando, te ensinando aqui. Não existe armadilha. A pessoa cai na armadilha porque ou ela é mal orientada na venda ou ela não considerou todos os aspectos importantes. Aqui é o seguinte, muitos vendedores de consórcio, eles comentam o seguinte, eu estou com uma promoção incrível aqui de um consórcio com taxa reduzida, por exemplo, taxa de administração. E aí ele até faz uma comparação de um financiamento com o consórcio e você vai ficar feliz escolhendo por aquele consórcio. Você vai lá, assina o contrato e está tudo certo. Aí que está. A taxa de administração, ela isoladamente não faz com que você tenha a certeza que fez a melhor escolha. Porque você tem a taxa de administração, a do seguro, que eu acabei de explicar, e a do fundo de reserva. Olha só que interessante. Se você entra num grupo com uma taxa baixa, você concorda comigo que esse grupo ou essa administradora pode estar atraindo pessoas que não tenham condições financeiras, em médio e longo prazo, de honrar o pagamento dessas parcelas? Você concorda comigo? Então você tem uma pessoa que tem duas opções dentro do que foi oferecido para ela. O consórcio A com a taxa de 15, o consórcio B com a taxa de 18. Você sai correndo e assina o consórcio pela taxa A, 15. Só que não contaram para você que tem o fundo de reserva. E é muito provável que a seleção natural que aquela administradora B, com a taxa maior, ela fez, ela atraiu pessoas com maior poder, com um perfil mais adequado para aquele grupo. De modo que a inadimplência vai ser menor. Então você precisa perguntar, ok, a taxa de administração é mais baixa. E qual é a taxa do fundo de reserva das duas opções? É muito provável que a opção A, que tem uma taxa menor, tenha um fundo de reserva, vai ser necessário um fundo maior. Porque a inadimplência tende a ser maior. Porque atraiu pessoas com perfil inadequado. Da mesma maneira, somada a questão do seguro de vida. Então, a melhor escolha não é através de uma variável isolada, é através de um conjunto de variáveis que o especialista ajuda você, o especialista honesto, a você tomar a melhor decisão. Eu vou te explicar, antes da gente terminar essa primeira aula, eu vou te explicar um segredinho aqui, que também pode ser uma armadilha nessa questão do consórcio. Eu vou abrir para você aqui e vou explicar. Então, depois a gente vai entrar na sequência
Eu vou te falar um pouquinho sobre o e-book, mais detalhes sobre o que eu te falei. E eu vou te falar o que nós vamos aprender na aula 2, que ela complementa todo esse conceito inicial, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui, que pode ser uma armadilha, que eu vou dizer que 90% ou mais desconhece isso. Você já faz parte do consórcio. Você entrou no consórcio seduzido por várias informações que você recebeu, e aí chegou o momento de você dar o lance. Acompanha comigo aqui essa questão. Você supõe que você precisa de 150 mil para comprar um crédito, para comprar o carro que você deseja, o carro dos seus sonhos, ok? 150 mil. O consultor, ele oferece a você duas opções em administradoras diferentes, ambas com histórico de lances contemplados em média de 40%, ou seja, 60 mil. Então você entrou naquele grupo, 150 mil, o consultor disse para você, olha, a média desse grupo aqui é 40%. Aí você calcula, poxa, esse dinheiro daqui a 6 meses eu tenho. Então, a taxa está legal, o fundo de reserva, esclareceu o seguro de vida, eu vou entrar nesse grupo. Aí você entra lá todo feliz. Quando chega o momento de você dar o teu lance, presta atenção nessa diferença. Isso aqui é um segredo, é algo... essa aula já valeria só com essa explicação. Se você nunca mais cair numa armadilha como essa, ou nunca cair no futuro, você já está no lucro. Você já recebeu um conhecimento que a maioria não tem. Então, o entendimento de cada administradora em relação a esse valor do lance, ele é diferente. Ou seja, os 40% do lance para uma é de uma forma, para outra é de outra. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A administradora A, ela atua com uma regra de lance sobre o valor do crédito, no caso hipotético, 150 mil. Repetindo, a administradora A, a regra dela de lance é sobre o valor do crédito, ou seja, 150 mil. A B, ela considera uma outra condição, ela considera o lance sobre o saldo devedor. Então, uma coisa é 40% em média sobre o saldo devedor, a outra coisa é sobre o crédito. Você percebe a diferença? Então, se você acumulou um dinheiro para dar de lance e não prestou atenção nisso, você muito provavelmente vai se frustrar no momento do lance. Então, o que isso significa na prática? Se você entrou num grupo da administradora A, a sua chance de contemplação oferecendo 60 mil vai ser elevada em razão dos lances anteriores. É claro, se você está dando o lance sobre o valor do crédito total, os 40% é um valor muito maior. Se você já pagou uma boa parte e os 40% é sobre o saldo devedor, é evidente que a tua chance é diferente. Então vamos olhar aqui